Oi, pessoal. Eu sou a doutora Georgia Fonseca. Hoje eu estou aqui numa missão especial, respondendo às perguntas de um questionário que foi organizado pelo nosso querido amigo José Alfredo Tal, do grupo Autismo Nutrição, do WhatsApp. Então, houve um grande número de perguntas e eu resolvi, então, dividir essas perguntas por grupos para ficar mais fácil a questão das respostas e também porque havia um grande número de perguntas sobre um tema só. O tema mais importante do questionamento dos pais foi sobre intestino, sobre permeabilidade intestinal e sobre alergia alimentar. Então eu resolvi começar por aqui. E eu achei muito legal essa proposta do José Alfredo de fazer essa entrevista, juntar as perguntas dos pais. Essa é uma figura que foi uma das primeiras figuras que eu coloquei nas minhas aulas desde a época dos anos 2000. Eu recebi essa figura de um amigo francês e ela retrata bem a angústia de nós, pais, em frente a todos os questionamentos que nós temos com os nossos filhos, na frente dos médicos. Então, é muito importante a questão da divulgação do conhecimento e eu tenho um grande prazer, uma grande alegria de poder ajudar um pouquinho com a pequena parte do que eu sei. Então, as questões foram apresentadas pelo grupo de WhatsApp, que foram gentilmente organizados pelo José Alfredo, e haviam muitas perguntas semelhantes, então eu as reuni em grupos. Houve muitas perguntas sobre permeabilidade intestinal. A maior parte era: poderia me explicar sobre a permeabilidade e outras coisas importantes no intestino do autista? Só essa pergunta, a gente daria uma aula enorme, né? Eu me baseei mais, então, aqui nessa pergunta. Depois vieram muitas perguntas semelhantes, como pergunta sobre desbiose ou intestino permeável, de como ocorre a desbiose e como ficam as características das fezes das crianças. Alterações do ritmo intestinal, muitos pais preocupados principalmente com a questão da constipação. Muita pergunta sobre a importância das dietas e se a criança não tem nenhum problema alimentar, se era importante fazer dieta e quais os ganhos que essas crianças teriam. A importância do uso de lactobacilos no tratamento da desbiose ou do intestino permeável e como conduzir o caso, por quanto tempo se fazia a dieta, quais os exames para verificar desbiose e problemas intestinais. O maior índice de dúvida dos pais foi sobre esses dois assuntos, a alergia alimentar e o intestino, como identificar a alergia alimentar e como resolver os problemas intestinais. Então, vamos lá. Eu fiz um desenho, é claro que não é esse aí o meu desenho, né? Mas eu vou me basear num desenho que eu fiz, que eu achei mais simples, porque eu procurei muitos desenhos na web para falar sobre intestino. Mas o nosso intestino ele pode ser classificado como uma verdadeira floresta tropical em todas as suas características e as suas peculiaridades. Então, eu procurei fazer uma apresentação em cima dessas características do intestino, num esquema de visualização um pouquinho mais fácil para vocês. Bom, gente, se estima que a Terra carregue 5 milhões de micróbios a mais do que seria o número de sóis no universo. E que 5 milhões de bactérias vivem em uma única colherzinha de chá de água do mar. Os micróbios, eles povoam o nosso intestino na razão de 1 trilhão de vírus, fungos, protozoários, bactérias. E há um pesquisador, Dr. Geron Reis, que ele sempre começa as aulas dele com uma pergunta muito interessante. Ele diz: e aí, vocês pensam mesmo que vocês são humanos?
porque na realidade nós temos um microbioma muito grande e muito extenso. E o nosso microbioma intestinal, ele é como essa floresta tropical, que ela se comunica como se fosse uma web com 1000 vezes mais neurônios do que no nosso cérebro, que seria o nosso sistema nervoso entérico. E nesse intestino estaria 80% do nosso sistema imune. Então, nós podemos realmente considerar o nosso intestino como se fosse o nosso segundo cérebro. Falando especificamente sobre ele, o revestimento epitelial intestinal, juntamente com os fatores que são secretados dele, formam uma barreira que vai separar o hospedeiro, quer dizer, o nosso corpo, do meio ambiente. E em condições patológicas, a permeabilidade do revestimento intestinal, ela pode ser comprometida, permitindo a passagem de toxinas, antígenos e bactérias no lúmen para entrar na corrente sanguínea, criando o que a gente chama de intestino permeável. O intestino permeável pode permitir que fatores ambientais entrem no nosso corpo e desencadeiem o início e o desenvolvimento de inúmeras doenças. Hoje, nós temos muitos estudos que mostram que a microbiota intestinal ela é muito importante para apoiar a barreira intestinal e regular, inclusive, esses fatores ambientais que possam entrar no nosso corpo. Portanto, médicos hoje em dia já sabem que a modulação da microbiota pode regular e alterar o curso de inúmeras doenças autoimunes. Bem, para fins de digestão e absorção, os mamíferos desenvolveram um sistema gastrointestinal muito complicado e altamente especializado que é mantido aí por essa barreira mucosa. Além dos nutrientes absorvíveis, a mucosa intestinal também enfrenta enormes batalhas contra antígenos externos, como os antígenos alimentares, como toxinas, como as próprias bactérias comensais e bactérias patogênicas. Assim, foi necessária a criação dessa função de barreira muito especializada para bloquear a entrada de antígenos externos e para que nós pudéssemos absorver os nutrientes. Hoje a gente sabe que existe um eficiente sistema de barreira intestinal que é multifacetado, com componentes que seriam físicos, bioquímicos e imunológicos, que iriam prevenir a entrada da maioria dos agentes patogênicos. É muito interessante a gente verificar, amigos, que a linha de frente dessa barreira ela é mantida somente por uma única camada de células epiteliais, que são células especializadas, que estão ligadas entre si por essas chavinhas aqui, que em inglês a gente chama de tight junctions, ou proteínas de junção apertada, que são a interligação entre as células. É claro que há muitos outros fatores que apoiam essa barreira, incluindo mucinas, moléculas antimicrobianas e imunoglobulinas e citoquinas inflamatórias também. Se houver alguma anormalidade entre esses fatores, a permeabilidade intestinal pode aumentar e é o que é chamado intestino permeável. Um intestino permeável permite a entrada de antígenos exteriores do lúmen intestinal para o corpo, o que pode promover respostas imunes locais e também sistêmicas, quer dizer, no corpo todo. Múltiplas doenças podem surgir ou ser exacerbadas devido a esse intestino permeável aqui, incluindo doenças autoimunes, como doença inflamatória intestinal, a própria doença celíaca, hepatite autoimune, diabetes tipo 1, esclerose múltipla, lúpus eritematoso sistêmico, e nós sabemos
porque essa alteração aqui ocorre muito no intestino do autista, gerando o que a gente chama de enterocolite autística. Bom, e em quais os fatores que podem, então, afetar essa permeabilidade intestinal? Vários, como eu já falei para vocês, compostos da dieta, álcool, medicamentos, desbiose da microbiota intestinal. Apesar de eu já falar há quase 18 anos sobre isso, eu tenho visto só há 5 anos um aumento de número de artigos falando sobre microbiota intestinal e que tem atraído a atenção aí de um monte de pesquisadores. Hoje em dia, nós temos evidências crescentes, viu, que sugerem que a microbiota intestinal é importante na modulação da permeabilidade intestinal e das funções da barreira. Nós temos, então, 3 barreiras, certo? Uma física, uma bioquímica e uma imunológica. Vamos falar de cada uma. A barreira física. Nos seres humanos, o epitélio intestinal, ele abrange, se nós formos, nós temos as criptas, né, as velocidades e as criptas, e se nós fôssemos estender todo o epitélio de absorção que nós teríamos, vocês teriam ideia do tamanho de superfície de absorção intestinal? Seria de 400 metros quadrados. Vocês têm ideia disso? É exatamente esse galpão aí que eu estou mostrando para vocês. E é incrível que apenas uma camada de células, as células epiteliais intestinais, sejam o pilar dessa barreira intestinal. Elas, então, vão servir como uma barreira física. Existem pelo menos uns 7 tipos de células funcionais no intestino. Aqui no meu desenho eu coloquei apenas as 4 principais. Os enterócitos, as células caliciformes que secretam mucina e as células de Punnett, as células M das placas de Peyer, que são essas aqui, né? Então, nós temos as células que secretam as defensinas e as células que secretam as mucinas, que fazem parte do muco. As defensinas são pequenas proteínas encontradas em algumas células que são ativas contra bactérias, fungos e vírus, e elas funcionam através da penetração na membrana e formam um poro no micróbio através do qual o material eflui para fora. Os enterócitos são a maior parte das células e também muito incrível é que a taxa de rotação desses enterócitos é muito alta. As células são renovadas a cada 5 dias no intestino dos mamíferos, com exceção das células de Punnett, que elas têm uma vida mais útil, em torno de 2 meses. Bem, o contato, como eu já falei, entre as células é selado pelas tight junctions e as substâncias podem entrar no nosso organismo pela via paracelular ou pela via transcelular. E nós temos uma grande variedade de moléculas, principalmente proteínas, que controlam essas tight junctions, e são mais de 40 proteínas, ocludinas, claudinas, moléculas de adesão, tricelulinas, então é um sistema muito complicado. No topo desse epitélio intestinal, nós temos 2 camadas de muco, as camadas interna e a camada externa, que cobrem todo o revestimento epitelial intestinal e que fornecem uma proteção física para separar os micro-organismos que estão no lumen intestinal do epitélio. O componente principal desse muco é a mucina, que é uma forma de gel muito glicosilado, que é produzido pelas células. E nós temos também no muco muitas moléculas, incluindo a IgA, as enzimas, proteínas como a lactoferrina. Então, tudo isso é a proteção que nós temos no muco. As bactérias comensais intestinais, que seriam aí as verdinhas, elas são as nossas bactérias amigas.
né? Elas também são um componente da barreira física intestinal. Primeiro, porque elas promovem uma resistência à colonização de espécies de bactérias nocivas e também porque elas fazem competição com elas por nutrientes. E um outro papel importante dessas bactérias amigas é que elas produzem energia que ajudam as células intestinais. Um bom exemplo disso é que elas produzem ácidos graxos de cadeia curta, que são utilizados pelos nossos colonócitos para o seu desenvolvimento e seu metabolismo. Então, elas são realmente muito importantes, o nosso microbioma, né? Então, nós temos a barreira física, que seria o epitélio, o muco e a flora. Agora, falar um pouco da barreira bioquímica. É um pouco complicado falar de bioquímica, então, superficialmente, nós vamos falar aqui que as moléculas com propriedades antimicrobianas, elas existem no muco e existem no lúmen também, e incluem ácidos biliares, enzimas, defensinas, as lisozimas, a fosfatase alcalina intestinal e outras moléculas aí que são chamadas de AMPs. Essas moléculas, elas formam uma rede complicada para reduzir a carga de bactérias colonizadas e diminuir a chance de contato entre os antígenos do lúmen e as nossas células. Elas são um bom complemento para essa barreira física e um componente especial dessa função de barreira intestinal. E as células de Punnett é que são as grandes produtoras das AMPs que têm função antimicrobiana. Agora, a barreira imunológica. É claro que também é muito complicado falar de imunologia e esse não é o nosso objetivo aqui, mas para vocês terem uma ideia, basta saber que a maior parte do nosso sistema imunológico, 80% do nosso sistema imunológico está atuante nos nossos intestinos. Abaixo do epitélio intestinal, e também durante toda a lâmina própria, mas nós temos folículos linfóides organizados nas placas de Peyer e dentro dos folículos uma variedade de células imunes, incluindo células B, células T, células dendríticas e neutrófilos que eles orquestram essa resposta imune ao apresentar os antígenos às células e desencadearem uma resposta imune dessas células para produzirem citoquinas e anticorpos. Essas células especializadas, elas podem detectar amostras antigênicas no conteúdo luminal e apresentá-las também, elas podem detectar os antígenos e apresentá-las também às células imunes, tá? Para que sejam desencadeadas reações para que esses agressores sejam então eliminados. Um outro componente muito importante da barreira imunológica é a IgA secretória. Como a imunoglobulina mais abundante no organismo, a IgA reside principalmente nas superfícies mucosas intestinais. E, gente, eu tenho encontrado inúmeras crianças com deficiência seletiva de IgA, o que não é bom, porque a IgA é muito importante para a nossa defesa intestinal. Ela interage com as bactérias comensais para fornecer proteção contra os agentes patogênicos. E uma característica única aí sobre a IgA secretória é que em seres humanos, cerca de 50 mg por quilo de IgA secretória são produzidos todos os dias pelas células plasmáticas que residem aí na lâmina própria intestinal. Só para se ter ideia de como isso é importante. Bom, então vamos para a microbiota e a barreira intestinal. As alterações da microbiota e produtos bacterianos podem afetar então a função de barreira intestinal. E são responsáveis pela subsequente quebra dessa homeostase e da manutenção da qualidade, da integridade do tecido. Quando
a um intestino permeável, as bactérias comensais do lumen intestinal, juntamente com seus produtos, ou as bactérias patogênicas, outros metabólitos, eles são capazes, então, de escapar do lumen e entrar no organismo e produzir inflamação e causar danos nos tecidos sistêmicos, se translocando para a circulação periférica. Esse aqui é o processo chamado de translocação bacteriana. Quando a gente cria animaizinhos germe-free no laboratório, quer dizer, sem a população microbiana, se constata que o desenvolvimento e a função da barreira intestinal dependem muito mesmo da microbiota. Nesses animaizinhos germe-free, devido à falta de estímulos bacterianos, a espessura da camada de muco deles é muito fininha, o que vai permitir a entrada de bactérias que podem iniciar inflamação e doenças inflamatórias como a colite. Então, tem que ter muco. E nós não podemos lixiviar esse muco. Esse muco é muito importante que ele tenha espessura e que tenha as duas camadas, com toda a parte metabólica e imune que existe de defesa nesse muco. Dentro das camadas de muco, nós temos diversas AMPs que são segregadas, que podem limpar os agentes patogênicos, controlar a colonização das bactérias comensais. E a administração de prebióticos e de lactobacilos, probióticos e de bifidobactérias, elas mostraram capacidade de restaurar as propriedades da barreira intestinal e controlar o crescimento excessivo das bactérias. Bom, como eu disse antes, as células epiteliais intestinais têm essa camada única, a renovação delas é acelerada e hoje se sabe que essa proliferação pode ser regulada, então, pela microbiota. Nesses ratinhos germe-free também, se verificou que quando eles eram tratados com antibióticos, a taxa de proliferação das células era muito baixa, o que também mostrou um papel importante da microbiota na proliferação dessas células. Os complexos tight junctions são regulados também pela microbiota, principalmente lactobacilos raminosos, streptococcus thermophilus, lactobacillus reuteri e bifidobacterium infantis. Eu já vou falar de probióticos, tá? Porque também foi uma pergunta. Então, vamos falar para os mecanismos de aumento da permeabilidade intestinal. Nós temos uma variedade grande, de disruptores da barreira intestinal ou de perturbadores de microbiota que podem potencialmente resultar na translocação microbiana. E são todos esses produtos da dieta, os vírus, fungos, bactérias, consumo de álcool, queimaduras, erros de dieta, né? A permeabilidade induzida por dieta, como é? Então, esse é um trabalho recente de Desantis e colegas, onde se detalhou com como é que muitos fatores dietéticos podem modular a barreira intestinal. É um trabalho excelente, é um trabalho aberto, e aqui vocês poderão ler em detalhes mais sobre imunologia e permeabilidade para quem se interessar em detalhes. Nesse trabalho se descreve como nutrientes e ingredientes alimentares podem contribuir para a manutenção ou para alterações da microbiota intestinal e da função da barreira intestinal. Além da manutenção da flora, aqui a gente vê alguns nutrientes que o trabalho descreve como relevantes para a manutenção da barreira intestinal. Então, por exemplo, glutamina, vitamina D, vitamina A, vitamina K, quercetina, curcumina, os ômegas, o zinco, chá verde, biotina, cobalamina, riboflavina, taurina, inulina e fibras. A vitamina D, por exemplo, ela foi reconhecida como uma protetora da permeabilidade intestinal porque ela induz a expressão das proteínas lá das
das proteínas de junção apertada, das tight junctions. E também se descobriu que o consumo de dietas com baixo teor de fibras desencadeia a expansão de bactérias que degradam o nosso muco. E, como resultado, a espessura do muco é diminuída e ocorre colite ou inflamação intestinal. Uma dieta também muito rica em gorduras saturadas, com uma baixa quantidade de ômegas, também mostrou a capacidade de reduzir muito os lactobacilos e aumentar o número de bactérias patogênicas. E essas alterações foram relacionadas com um aumento significativo de permeabilidade do cólon proximal. As alterações induzidas por estresse da microbiota e da barreira intestinal prejudicada é que permitem, então, a translocação bacteriana. As infecções, elas podem desempenhar um papel na regulação da barreira mucosa. E um bom exemplo disso é o Helicobacter pylori, uma bactéria gram-negativa que infecta o estômago humano. O Helicobacter pylori ele aumenta diretamente a permeabilidade epitelial, reduzindo a expressão das proteínas que são as proteínas de junção apertada, as tight junctions. O fornecimento, então, direto de cepas de lactobacilos ou a estimulação indireta com o uso de antibióticos pode aumentar a defesa das células intestinais. Os distúrbios autoimunes. Vários estados de doença foram associados à desbiose da nossa microbiota e muitas doenças já foram associadas com isso em vários estudos, como mesmo o Alzheimer, o diabetes, o câncer. E esses distúrbios autoimunes geram autoanticorpos, aumentam a produção da resposta inflamatória, repercutindo sobre todo o organismo. E os probióticos? A gente vê que probióticos são muito importantes no nosso organismo quando a gente pensa em todas as agressões que nós estamos expostos em todo o tempo. Então, nós precisamos da regulação dessa microbiota intestinal. E o papel dos probióticos é muito. Eles podem agir competindo por nutrientes e prebióticos com as bactérias patogênicas, eles fazem bioconversão de vitaminas, eles produzem substratos de crescimento para a própria mucosa, eles fazem antagonismo direto com as bactérias, eles agem contra as bactérias como uma função de barreira ou como uma exclusão competitiva, eles estimulam a imunidade com o aumento das células T regulatórias e eles reduzem a inflamação, promovendo o recrutamento de neutrófilos. Alguns lactobacilos importantes. Um dos mais usados na questão do autismo é o lactobacillus rhamnosus. Ele é usado para tratamento de diarreia aguda infecciosa em crianças, para prevenção da diarreia associada a antibióticos em crianças e adultos, prevenção de diarreia hospitalar em crianças, terapia adjuvante para erradicação de H. pylori, alivia sintomas de colites, tem efeito protetor contra a dermatite atópica quando administrado nos primeiros 2 anos de vida. E há muitos estudos sobre os lactobacilos GG nos sintomas do trato gastrointestinal no autismo. Os estudos com lactobacilos acidófilos demonstraram ação positiva na dermatite atópica, prevenção de enterocolite necrosante em lactente pré-termo, prevenção da diarreia por Clostridium difficile em adultos, prevenção da diarreia associada a antibióticos em adultos, tratamento da diarreia aguda infecciosa em crianças. Ele é capaz de produzir enzima lactase e ele aumenta a imunidade. Os estudos com lactobacilos casei demonstraram prevenção da diarreia associada a antibióticos em adultos, prevenção da diarreia por Clostridium difficile em adultos, terapia adjuvante para erradicação do H. pylori,
ajuda o crescimento dos lactobacilos acidófilos, produz lactase e auxilia no tratamento da constipação. O Bifidobacterium lactis, ele ajuda na prevenção da enterocolite necrosante em lactente pré-termo, prevenção da diarreia por Clostridium difficile em adultos, prevenção de complicações em cirurgia de válvula ileocecal, ação positiva no tratamento da dermatite atópica com evidência clínica de melhora significativa. Lactobacillus paracasei ajuda na diarreia e diminui a inflamação do trato gastrointestinal. Bifidobacterium animalis diminui tempo de trânsito e desconforto intestinal. Enterococcus faecium é usado como adjuvante no tratamento de doenças ateroscleróticas e diminui HDL e colesterol. Estudos com o Lactobacillus plantarum comprovaram eficácia no manejo de dermatite atópica pediátrica. Ele aumenta a imunidade, ele combate desconforto gastrointestinal. O Bifidobacterium bifidum, mostrou reduzir todos os scores de gravidade na dermatite atópica. O Lactobacillus fermentum mostrou evidência de melhora da gravidade e da extensão de dermatite atópica moderada ou grave. O Lactobacillus johnsoni demonstrou promover aumento de imunidade, combater o H. pylori e agir na proteção da pele. O Bifidobacterium bifidum reduz os scores de gravidade da dermatite atópica. O Bifidobacterium longum é usado em alterações do trânsito intestinal, tanto nas constipações como nas diarreias, nas colites, tem efeito na depressão e na doença de Crohn. Saccharomyces boulardii, muito usado para aumento de imunidade, é comumente usado para combater a diarreia infecciosa e também usado para prevenção de diarreia associada com antibióticos. É muito importante usar Saccharomyces boulardii na prevenção da diarreia por antibióticos. O VSL3 tem demonstrado reduzir a gravidade em colite ulcerativa e aumentar a porcentagem de remissão em pacientes sob corticoterapia, diminuindo a permeabilidade intestinal. O Bifidobacterium infantis demonstrou ação anti-inflamatória, aumento da imunidade e tem estudos positivos no estresse e na depressão. E de todos esses lactobacilos aí, um dos mais importantes que tem sido estudado atualmente é o Lactobacillus reuteri. Ele é encontrado naturalmente no leite humano e na flora intestinal saudável. Primeiro, os estudos com dermatite atópica, como eu mostrei para vocês, vários lactobacilos agem na dermatite atópica. O Lactobacillus reuteri demonstrou melhorar 56% dos casos em que ele foi usado. E o muito importante para nós aqui é que um estudo em modelo animal revelou melhora dos comportamentos associados ao autismo, como melhora da sociabilidade e diminuição de comportamentos repetitivos. Ele aumentou, gente, o número de neurônios produtores de ocitocina no cérebro e melhorou os sinais de plasticidade cerebral e a capacidade do cérebro em formar novas conexões. É claro que isso aí foi em estudos de modelo animal, tá? Bom, e agora vamos para as perguntas das características das fezes, que também foi uma questão recorrente dos pais. Então, explicando bem detalhadamente, primeiro a gente começa com a questão da consistência. As fezes que são consideradas sólidas ou pastosas têm 75% de água ou menos. As fezes amolecidas têm em torno de 80% de água e as fezes líquidas em torno de 90%. Em questão de formato, se elas estiverem em forma de fita, geralmente é devido a trânsito rápido intestinal ou presença de constrição ou espasmo do intestino. As fezes amorfas são características das diarreias. E quanto à cor? A cor normal é a cor castanho parda, devido ao pigmento biliar e à presença da estercobilina. A variação dessa cor das fezes vai depender do regime alimentar. Então, pela presença de clorofila, ela pode ser esverdeada. Na dieta láctea, ela está mais amarelada. No uso de medicamentos como sais de ferro, ela está preto esverdeada.
E em casos patológicos, ela vai adquirir várias nuances de cor, como branco grisáceas de cor cinzenta, que são as fezes nas icterícias obstrutivas e na fase aguda das hepatites. As amareladas, que são as fezes das diarreias de fermentação, nas esteatorreias da doença celíaca ou até na insuficiência pancreática. A cor gema de ovo são das fezes provenientes de trânsito acelerado a partir das partes mais altas do intestino delgado. As de cor verde pela biliverdina nas diarreias duodenais. As avermelhadas que aparecem irregularmente são as dejeções que contêm sangue não transformado de origem baixa, como provenientes de hemorroida, de tumores de cólon, etc. As de cor pardo escura são as fezes de putrefação, que aparecem em diferentes processos como colite, câncer, uremia, etc. As enegrecidas e pastosas são tipicamente as fezes nas melenas, nas hemorragias digestivas altas. Elas são de cor negra e também são dejeções que ocorrem depois da ingestão de chouriço ou sangue, amoras, mosto de uva, vinho tinto em algumas pessoas, etc. Ou após terem sido tomados preparados de carbono, de ferro, de bismuto, de sais de prata e etc. O peso normal é de 100 a 150 gramas de fezes por dia. Nas dietas mais abundantes, em torno de 250. No regime vegetariano, como há um aumento da ingestão de fibras, o peso é maior, em torno de 350 gramas. Em regimes de carne, como há poucas fibras, o peso é menor, em torno de 60 gramas. Em estados patológicos, nos portadores de fermentação intestinal intensa ou de enterite, aí o volume aumenta e pode passar de 800 gramas. Quanto à viscosidade, o normal é elas serem de pouca viscosidade. Nas colites, elas são muito viscosas, elas aderem fortemente no fundo do vaso ou desfazem-se com dificuldade com água. Quando elas têm muco, isso indica sempre irritação ou inflamação do trato gastrointestinal. Porque, como eu falei para vocês ali, o muco é muito importante, o muco não pode ser lixiviado, né, e não deve sair. Se aparecerem nas fezes pequenas estrias intimamente misturadas com as fezes, que só são observadas após a diluição das fezes com água, isso indica irritação ou inflamação ligeira. Quando misturado com pus, sangue e células epiteliais, aí é claro, sugere uma colite. Se aparecerem filamentos maiores, como coágulos ou placas na superfície, sugere colite mucomembranosa, normalmente do reto sigmoide. Mas para essa avaliação, o paciente tem que fazer um exame especial de fezes, que é a coprologia funcional, né? Ou o esfregaço das fezes. Sangue das partes altas, como eu disse, é a melena, que sofreu ação de enzimas e fica com aquela cor enegrecida. As fezes características das disenterias são fezes com muco e sangue. As fezes características das hemorroidas são aquelas que têm sangue vermelho na superfície da massa fecal. As fezes características de ulcerações da sigmoides são fezes vermelhas misturadas com a massa fecal. E as que apresentarem grande quantidade de sangue, é claro, recomenda-se logo colonoscopia. Também o que pode aparecer nas fezes são resíduos alimentares. O mais comum seria de presença de tecido conjuntivo, que se apresenta como feixes, filamentos esbranquiçados, presença principalmente após ingestão de carne, sugere insuficiência gástrica ou esvaziamento rápido do estômago. Fibras musculares e fragmentos de carne apresentam coloração parda ou castanha, o que sugere insuficiência pancreática e falta de digestão no estômago. Se aparecer gordura, pode ser por ingestão excessiva, por insuficiência pancreática ou por trânsito intestinal acelerado, como na síndrome de má absorção. Se aparecerem detritos vegetais, como fragmentos de batata, maçã, cenoura e outros, eles aparecem em caso de insuficiência pancreática ou trânsito intestinal acelerado.
A presença de membranas de folhas, fibras vegetais e fragmentos de celulose não tem significado clínico. Agora, algumas coisas aparecem nas fezes que geralmente são confundidas com a presença de vermes e não são vermes, são produtos da degradação intestinal, que se aparecerem em quantidade grande, eles apenas representam insuficiência pancreática, insuficiência de enzimas. Não são vermes. Uma das coisas que aparece principalmente são as fibras musculares, que elas podem estar coradas em amarelo ou alaranjado pela bile, podem ter características de cilindros alongados, arestas agudas e com estrias longitudinais e transversais nítidas, que nesse caso são as fibras mal digeridas. Elas podem se apresentar como corpos retangulares e com arestas arredondadas e estrias pouco visíveis, que são fibras musculares. Podem se apresentar como formas ovais amareladas sem estrias, que são fibras musculares. Podem se apresentar como feixes de filamentos alongados, que isso é tecido conjuntivo. E podem aparecer como agulhas finas alongadas e entrecruzadas, que são ácidos graxos. Então, não se assustem, porque não são vermes. Agora, as perguntas sobre a constipação foi uma grande queixa, um grande questionamento dos pais, é uma grande queixa no consultório também. Primeiro, vamos falar sobre a prevalência da constipação no Brasil, porque é alta, gente. No Brasil é alta. Porque nós, apesar de termos uma grande quantidade de frutas, verduras, a alimentação do brasileiro não contém muitas fibras. E em autistas, a prevalência ainda é maior, é de 44% a 58%. O desmame precoce, o uso de leite em pó mal diluído, o uso de leite de vaca precocemente, os maus hábitos alimentares podem ser então apontados como os vilões. Um grande fator reforçador para essa hipótese é o fato de que a grande maioria das crianças inicia o quadro de constipação logo nos primeiros meses de vida, logo após o desmame e antes mesmo do treinamento esfincteriano. Nós consideramos como constipação a ocorrência de uma ou mais das seguintes manifestações que perdurem por mais de 2 semanas. Eliminação de fezes duras em formas de seixos, síbalos ou cilíndricas com rachaduras profundas, dificuldade ou dor para evacuar, eliminação esporádica de fezes calibrosas que entopem o vaso sanitário e menos de 3 evacuações por semana. É claro que exceto em uso de crianças que usam leite materno. Nós podemos classificar a constipação em 2 grandes grupos, a constipação funcional e a constipação orgânica. Então, segundo a etiologia, a gente pode dividir assim: a constipação funcional, que ela pode ser simples ou psicogênica, e a constipação orgânica, que pode ter origem intestinal ou origem extraintestinal. A constipação funcional, ela pode ser uma constipação funcional simples ou uma constipação funcional psicogênica. A constipação funcional simples, geralmente ela ocorre nas crianças pela introdução do leite de vaca, devido à falta do fator bifidogênico e dos oligosacarídeos. A constipação funcional simples também ocorre em questão de hereditariedade. A psicogênica seria, claro, a retenção voluntária de fezes, que geralmente ocorre por quê? Por ansiedade, por condições inadequadas para a evacuação, por abordagens inadequadas no treinamento esfincteriano ou por abuso sexual. E essa constipação psicogênica, ela pode gerar complicações como encoprese ou soiling, que seria sair o conteúdo líquido que fica acima do fecaloma, que são aquelas fezes duras que impactam a ampola retal. O conteúdo líquido acima escorre pelas laterais e sai e suja a roupa da criança. E é muito confundido com diarreia. Os pais dizem que às vezes que a criança está presa e que às vezes tem pequenas diarreias. Na realidade não é. Aquilo é chamado de encoprese. Uma outra coisa que pode acontecer também é o escape fecal involuntário, porque o reto fica com baixa tonicidade
A enurese noturna também é uma complicação da constipação, a dor abdominal recorrente e crônica, as infecções do trato urinário e o megacolo, quer dizer, a dilatação do colo. As constipações orgânicas, elas podem ser de origem intestinal ou de origem extraintestinal, tem muitas causas, como distúrbios metabólicos, constipação por alergia a leite de vaca, constipação obstrutiva por massas abdominais, doença de Hirschsprung, desnutrição, raquitismo, intoxicação por chumbo, lesões cerebrais, hipotiroidismo, meningomielocele, espinha bífida, doenças neuromusculares e estenose retal. É claro que isso aí tem que ser acompanhado pelo médico e o médico vai fazer o diagnóstico. O que eu quero ressaltar, que eu acho que é importante, é que a falta de fibra alimentar tem um papel muito importante no desenvolvimento do quadro de constipação, gente. As crianças que ingerem pouca quantidade de frutas, verduras e cereais integrais estarão sempre mais propensas. As fibras insolúveis, elas aumentam o bolo fecal devido à sua capacidade de reter água e de serem resistentes à ação das enzimas digestivas. E, além disso, algumas fibras solúveis são fermentadas pela flora intestinal, liberando água e produzindo ácidos graxos, o que é muito importante para a manutenção da nossa barreira mucosa. O tratamento correto seria o uso de uma dieta rica em fibras alimentares para obter um hábito intestinal adequado. Então, se recomenda a ingestão de 2 a 4 porções de frutas por dia, 3 a 5 de hortaliças, 6 a 11 de cereais, leguminosas, sementes e oleaginosas, de acordo com a pirâmide alimentar. Para um bom aporte de fibras, a dieta deve ser rica em cereais integrais, leguminosas com casca, frutas com casca, hortaliças com seu tecido de sustentação que apresenta maior quantidade de fibras não solúveis, como por exemplo o talo dos brócolis, os farelos, milho, pipoca, amendoim, azeitona, sementes como girassol, gergelim, linhaça e oleaginosas como noz pecan, as amêndoas, as castanhas e a castanha de caju. O tratamento em consultório, além da dieta, o médico é que vai orientar o tratamento inicial quando a constipação é muito grande, com o protocolo que nós temos de desimpactação fecal com clisteres e laxantes, e é claro que isso deve ser conduzido pelo médico. Outro fator importante que eu quero deixar aqui é que o uso excessivo de frutas coadas e descascadas, aveia e feijão em excesso são um erro, pois podem dar a falsa impressão que se está oferecendo fibras suficientes, mas, na realidade, elas geram fermentação que aumenta a produção de gases, distende o abdômen, causa dor e resulta na impressão de que a alimentação é rica em fibras e que a alimentação é rica em fibras, mas que essa alimentação rica em fibras não é boa e causa desconforto, o que não é verdade. É muito importante também que a gente tem que ter os métodos comportamentais para poder levar a criança ao vaso e para que ela fique tranquila com a questão das fezes, e vem toda uma questão da psicologia, da orientação pelos seus terapeutas. Não precisa chegar a isso aí, né, gente? Mas para que a criança fique menos ansiosa e mais confortável de ir ao banheiro. Bom, a outra pergunta foi sobre alergia alimentar. Quer dizer, vieram muitas perguntas sobre alergia alimentar. E toda vez que eu tenho atualmente que falar em alergia alimentar, eu me sinto meio assim, sabe? Porque, meio pisando em ovos, porque é um pouco complicado devido a várias, há muita divulgação de tratamentos para alergia alimentar aí no meio médico. Então, eu não vou me ater muito aqui, porque isso não é uma aula de alergia alimentar, eu já dei muitas aulas sobre alergia alimentar, mas eu vou falar para vocês sobre os estudos que ocorrem, os estudos que estão lá fora, o que está se falando
lá fora sobre alergia alimentar e o que foi muito falado agora no Colorado e no MAPS. Bom, primeiro a gente tem que falar sobre alergia alimentar. A alergia alimentar, ela é considerada uma reação adversa a alimento. Então, nós temos vários tipos de reações adversas a alimentos. Nós temos reações que podem ser tóxicas, como a intoxicação alimentar. Nós podemos ter reações psicológicas. E nós podemos ter reações não tóxicas, que podem ser a própria alergia alimentar, que é imune-mediada, e a não imune-mediada, que seria a intolerância alimentar. A alergia alimentar imune-mediada, ela pode ser IgE-mediada ou não IgE-mediada. E a intolerância alimentar pode ocorrer por deficiência enzimática, por ação farmacológica ou por uso de aditivos alimentares. Então, nós temos principalmente 3 tipos de alergia que são o sinal de alerta do nosso organismo. Como ocorre a alergia IgE-mediada? A alergia IgE-mediada são reações imediatas, que podem iniciar até 2 horas da ingestão do alimento, e essa reação pode permanecer por 1 a 2 dias no organismo. Geralmente as manifestações são angioedema dos lábios e dos olhos, vômitos em jato ou diarreia, anafilaxia, prurido em placas, chiado, tosse ou dispneia. A alergia não IgE-mediada se manifesta com reações tardias que iniciam em 24 a 72 horas depois da ingestão da proteína, e essa reação pode permanecer por até 21 dias. Geralmente se manifesta como vômitos tardios, regurgitação, distensão abdominal, diarreia com ou sem muco e sangue, ou com constipação, ou com cólicas, irritabilidade, baixo ganho de peso e crescimento. E é claro que existe a mista, com possíveis reações imediatas e tardias, e o que ocorre muito na reação mista é a questão do refluxo, a presença de vômitos e dor abdominal, a dermatite atópica também, asma, baixo ganho de peso, inflamação de estômago ou de esôfago. Se a gente for pensar em alergia que se manifesta nos pacientes com autismo, nós vemos que aqui combina muito mais, não é isso? Então, para provar o que eu estou dizendo para vocês, nós temos estudos. Então, esse levantamento sobre alergia alimentar no autismo é muito claro. E ele diz o quê? Os resultados sugerem a presença de reação imune às proteínas comuns da dieta em crianças com autismo. Também se observa a persistência de alergia alimentar não IgE-mediada em crianças com autistas maiores de 6 anos. Os resultados dos estudos demonstram defeito no desenvolvimento da tolerância oral nesses pacientes e se observou reatividade imune anormal à flora intestinal, como nos pacientes com doença inflamatória intestinal. Então, aqueles que são meus pacientes sabem que eu prezo muito pela pesquisa da alergia não IgE-mediada nos meus pacientes. Quanto à questão da dieta, glúten e leite é só uma parte da história. Eu comecei a falar sobre dieta sem glúten e sem caseína no Brasil em 2000 e literalmente naquela época choveram paus e pedras. Depois se teve muita pesquisa sobre a questão de dieta sem glúten e sem caseína, mas hoje se sabe que glúten e leite é só uma parte da história. É muito interessante a gente estudar, a gente aprender e a gente se renovar. E a gente se renovando, a gente mudar as nossas ideias e os nossos paradigmas. Então, hoje, nos cursos que eu faço lá fora, cada vez se sabe mais que não existe a dieta para os autistas, mas as dietas. Então, falando só sobre a questão do glúten e leite, as crianças com autismo têm níveis significativamente mais elevados de anticorpos IgG para gliadina em comparação com indivíduos saudáveis, isso é demonstrado em estudo.
A resposta de anticorpos e IgG antigliadina também se mostrou significativamente maior nas crianças autistas com sintomas gastrointestinais, em comparação com aquelas que não apresentam nenhum sintoma desse tipo, que caracterizam subgrupos, não é isso? E estudos demonstraram reatividade à caseína, lactoalbumina e beta-lactoglobulina nos pacientes com autismo. E vários desses estudos têm demonstrado melhoria dos sintomas comportamentais em pacientes autistas com dieta de exclusão de glúten e caseína. Mas, como eu falei para vocês, glúten e leite é só uma parte da história, porque o importante é que as crianças mantenham a dieta saudável e existem várias outras dietas que são apontadas hoje e que essas dietas, ou a escolha dessas dietas vão depender dos sintomas comportamentais, dos sintomas físicos, dos exames de ácidos orgânicos, dos exames intestinais, dos exames de alergias. Quem seriam, então, as crianças candidatas à dieta de eliminação? São aquelas que apresentam exames positivos para alergia alimentar, que têm infecções respiratórias repetidas, que apresentem reações dermatológicas, prurido, eczema, rash, orelhas e bochechas vermelhas, olheiras persistentes, dermatite atópica, né, que eu não coloquei aqui, que apresentem sintomas gastrointestinais ou evidência de inflamação intestinal crônica. Então, esse ou aí está em vermelho porque a criança não precisa apresentar sintoma gastrointestinal para você fazer a dieta. Se os exames evidenciarem alergia ou evidência de inflamação intestinal crônica, a criança é candidata à dieta. As crianças candidatas à dieta também são as crianças cujo relato dos pais é frequente com reações físicas ou comportamentais a certos alimentos. Então, nós temos que escutar os pais. E quando a criança também apresenta ingestão frequente de determinado alimento. Bom, voltando à questão dos exames, gente, eu não posso falar especificamente sobre exames, porque nós cairemos aqui na questão ética. Cada médico vai orientar especificamente os pais, dependendo do exame e do histórico da criança, e hoje nós temos muitos recursos para testarmos alergias, para verificarmos o status inflamatório intestinal e a integridade do trato gastrointestinal. Desse modo, eu sugiro, então, que vocês procurem orientação do seu médico de referência. A outra questão é quanto tempo fazer dieta, se a dieta é para sempre. O que é falado muito atualmente é que você deve manter dieta até os problemas subjacentes estiverem resolvidos. Então, quando você faz o tratamento dos problemas subjacentes, da permeabilidade intestinal, dos fungos, do refluxo, da inflamação intestinal, que há a melhora cognitiva e se preveniu a ocorrência do segundo prânia, da segunda poda neuronal da criança, você pode tentar fazer a reintrodução da dieta. Então, tentar por 8 a 12 meses a dieta inicialmente, mas a dieta mesmo, porque dieta de restrição é restrição, não tem aquela história de só um pouquinho, não vai fazer mal. Tem que ser dieta de exclusão total. Quando os problemas subjacentes estiverem resolvidos, você vai fazer a reintrodução, introduzir um alimento por vez, lembrando que reintrodução precoce pode ser igual a regressão. E, resumindo então, o tratamento seria tratamento dietético, tratamento imunomodulador e o controle da disbiose, o tratamento para a questão intestinal. Tratamento com a dieta, remover os alimentos que causam estímulo imune e alergênico, uma dieta saudável e bem balanceada, uma dieta livre de toxinas, o tratamento imunomodulador com agentes anti-inflamatórios naturais, intervir no sistema de metilação e sinalização neuronal, uso de suplementos, vitaminas, minerais, antioxidantes, o tratamento antialérgico para controle de sintomas e o controle da disbiose, com o uso de probióticos, de bactérias que podem modular a resposta imune intestinal, que diminuem a inflamação intestinal por regulação da resposta imune, que aumentam a produção de GA secretória e que diminuem a permeabilidade intestinal. Então, foi isso. Esse é o primeiro grupo de perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar
também essa apresentação no site para ficar lá para depois quem quiser ver. E em breve eu vou estar respondendo as outras perguntas. Então, um abraço grande para vocês e um beijo no coração de todos.